Fala pessoal, sou o Herbert Nilsen, sou Solution Engineer na Oracle, no segmento de Cloud. Esse é o primeiro vídeo da série que abordará programação funcional e programação orientada a objetos. Nesse vídeo será a introdução sobre programação funcional. Vamos lá. Então vamos lá, o que programação funcional é? Bom, ela é um paradigma de programação assim como imperativa, programação orientada a objetos ou reativa, né? E como o nome sugere, ela é totalmente baseada em funções. Funções são utilizadas para tudo. Parece óbvio, mas é necessário entender como isso funciona para não usar errado, pois não se trata apenas de usar funções, tem que saber como utilizá-las corretamente. Então vamos à nossa primeira comparação simples com relação à programação orientada a objetos. No caso, qual a diferença entre funções e métodos? Bom, basicamente não há diferença em termos de implementação. Tanto funções quanto métodos têm nomes, recebem ou não argumentos, executam uma tarefa e podem ou não retornar algo. O que de fato diferencia um do outro é, de certa forma, o escopo dela. Funções são acessadas de qualquer lugar, lógico, desde que você faça o import do arquivo onde ela está, e simplesmente utiliza ela em qualquer lugar. Já métodos estão associados a ações de uma classe, e essa classe pode ter uma instância, ou seja, um objeto, ou não, pois métodos podem ser estáticos, e nesses casos não precisam ter um objeto instanciado, funcionando de maneira similar às funções. Mas tenham em mente que métodos são ações de uma classe. Você sempre precisará de uma classe. Bom, voltando ao funcional, aqui são as principais características da programação funcional. Começando por imutabilidade. Essa é uma das características que eu considero a mais importante, pois a ideia aqui é manter o estado dos seus dados sem que a função altere o seu resultado. Dessa maneira, você garante que não haverá uma função que irá alterar o valor que ela recebe, garantindo assim mais previsibilidade. Mas se por algum motivo você precisar ter o valor alterado, a função retornará um novo valor ou objeto com os dados alterados. Ou seja, um exemplo simples, você cria uma função chamada somar2, que recebe um parâmetro que é um número que será somado ao número 2. Esse número que foi passado por parâmetro não será alterado, continuará o mesmo. Então, se você passou 10 como parâmetro, ele continuará com o valor 10, mas sua função irá retornar o valor 12. Outro ponto que garante essa característica é o uso excessivo de constantes. Você não declara mais variáveis, você apenas utiliza constantes para garantir que nada mude o valor atual inicial do seu dado. Por outro lado, você terá um aumento de consumo de memória, devido à quantidade de constantes que você vai declarar. Outro ponto muito importante é o de responsabilidade única, ou seja, uma função não pode ter mais de um comportamento. Voltando ao nosso exemplo da função somar2, ela não pode somar 2 e na mesma função realizar uma subtração ou mesmo acionar uma outra função que fuja desse propósito, pois ao realizar isso ela estará quebrando esse princípio de responsabilidade única. A composição também é bem importante. Ela é utilizada para fazer um encadeamento de funções, pois cada função retornará novos valores e é algo previsível. Você tem esse controle para realizar uma composição com mais certeza do que irá ser passado para a próxima função. E por último, mas não menos importante, o reaproveitamento de funções. Ou seja, uma função ela pode e deve ser, sempre que possível, reaproveitada. Não faz nenhum sentido você criar em pontos diferentes duas funções que fazem exatamente a mesma coisa. Voltando ao nosso exemplo da função somar2, se eu criar essa função em um arquivo e depois em outro arquivo criar uma outra função chamada adicionar2, elas irão fazer exatamente a mesma coisa, porém não há reaproveitamento aqui. Então temos que aproveitar o máximo possível. Bom, aqui é um pouquinho de código. Temos o mesmo código mostrado no slide função versus método. Na esquerda, você consegue verificar a declaração de duas funções que faz relacionamento a um método de uma classe. Não é o ideal misturar esses paradigmas, mas aqui é apenas para enfatizar a discussão anterior da função versus método e também mostrar como utilizar esse paradigma funcional. Na direita, temos a declaração de classes e seus métodos, ou seja, o método está associado a uma classe, sempre. Se não existir classe, esse método se tornará uma função. Percebe que em nenhum momento é alterado o valor dos argumentos. Eles são utilizados para realizar a operação e retornar um novo valor, mas não são alterados. Beleza? Bom, é isso. Obrigado a quem assistiu. E não se esqueça, no dia 8/7/2020, quarta-feira agora, irei lançar o vídeo 2, Programação Orientada a Objetos, Introdução.
Obrigado a todos e até a próxima.